Dá uma olhada essa notícia aqui. Eu acho que isso aqui tá virando bagunça já, hein? Dá uma olhada. Câmara de Goiânia aprova a lei que obriga homens a ceder o assento dos ônibus para mulheres. Ué, obriga? Aí acho que é muito, né? Não. Se o cara quiser ser cavaleiro e ceder o lugar, beleza. Agora ele é obrigado a dar o lugar pra mulher. O que a mulher tem que ela não pode ficar de pé? E os direitos iguais? E o empoderamento? Não, eu só quero direitos, eu sou igual, eu quero direitos iguais. Ué, mas pra ficar de pé não tem direitos iguais? Aí ela tem que ser favorecida. Eu acho que tá virando bagunça as coisas. Depois vocês deixam a opinião de vocês, mas eu não acho como uma coisa certa, não. Eu acho que não tinha que ser obrigado. Se o cara quisesse, não, quer sentar aqui, tá? Ser cavaleiro, beleza, mas eu ser obrigado a sair pra mulher, pra levantar pra mulher poder sentar. Se é uma gestante, uma pessoa com algum problema físico, beleza, mas nesse caso aí não sei não, viu? Deixa a opinião de vocês aqui. Você já percebeu como algumas notícias parecem simples à primeira vista, mas quando começam a circular pelas redes sociais, acabam despertando discussões muito maiores do que o assunto original? Foi exatamente isso que aconteceu quando uma nova regra envolvendo assentos em ônibus começou a chamar a atenção de milhares de pessoas. Em poucas horas, vídeos, comentários e debates surgiram por todos os lados. Algumas pessoas afirmaram que a medida representa respeito e proteção. Outras enxergaram a situação de uma maneira completamente diferente. O transporte coletivo de Campo Grande tem uma nova regra agora. É que a Prefeitura de Campo Grande sancionou uma nova lei que garante prioridade para as mulheres sentarem nos bancos ao lado da janela. A medida visa garantir mais segurança e evitar episódios de assédio. Nós viemos ao centro de Campo Grande para saber se as mulheres concordam com a nova determinação. Eu concordo com isso por conta que nos ônibus hoje em dia tem muito assédio, né? E outra, por segurança da mulher mesmo, né? Pra ela se sentir mais segura, por estar no canto dela e sem muito ficar em pé por conta do assédio masculino que tá tendo nos ônibus com frequência hoje em dia. Os mal intencionados sempre vai ter, então por mais que eles cedem o lugar, se eles quiserem eles vão dar um jeito e se for a intenção dele ele vai conseguir o que ele quer. Às vezes a gente está sentada e o cidadão que está ao nosso lado, geralmente, quase sempre, né, é mal intencionado. Não, eu concordo, porque geralmente mesmo os homens, quando passa pelo corredor, eles passam já se esfregando se o busão tá cheio ou não. E eu concordo plenamente, que é bem melhor. Tem uns que vai ser bem chucro, não vai gostar dessa lei. Mas existe uma questão ainda mais interessante por trás de toda essa história. Por que um simples assento dentro de um ônibus é capaz de provocar reações tão intensas na sociedade moderna? O que essa discussão revela sobre as expectativas que homens e mulheres possuem atualmente? E, principalmente, será que o debate realmente está acontecendo por causa dos assentos ou existe algo muito maior escondido por trás dessa polêmica? Hoje vamos analisar esse assunto de forma detalhada, observando diferentes pontos de vista e entendendo por que tantas pessoas estão acompanhando essa discussão. E uma lei polêmica lá de Goiás, meu amigo, foi aprovado. O projeto de lei foi aprovado que obriga os homens a ceder o assento de ônibus para as mulheres. O que acontece? Segundo essa lei foi criada para poder evitar assédio sexual dentro dos ônibus coletivos, né? Geralmente as mulheres sentam ali no corredor e com isso alguns homens safados, né? E por causa de alguns todo mundo paga, ficam sarrando as mulheres. Essa lei, né, obriga que a mulher senta do lado, né, próximo ali à janela. E se ela sentir vontade de sentar próximo à janela e tiver um homem sentado ali, esse homem obrigatoriamente, por força de lei, é obrigado a se levantar, sentar no corredor e dar o lugar a ela. É mole ou quer mais, meu amigo? Por causa de uns, todo mundo paga, meu amigo, entendeu? Até entendo que a lei, né, vem para poder evitar assédio sexual, né, cara? Mas isso não pode ser uma obrigatoriedade. Aquilo que a gente fazia antes por respeito, carinho e amor, agora se tornou uma força de lei e pode revoltar muitos homens aí. A verdade é essa, tá bom? Deixa nos comentários aí se você aprova essa lei aí que obriga o homem a ceder assentos para as mulheres nos ônibus, beleza? Tamo junto. Fique até o final, porque os últimos pontos revelam um aspecto que quase ninguém está comentando.
mas que pode explicar por que temas semelhantes continuam surgindo cada vez mais frequentemente. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui nós analisamos os assuntos que mais movimentam a sociedade atual, sempre trazendo reflexões profundas e informações que ajudam a entender o cenário completo. Projeto de lei obriga homens a ceder assento para mulheres no ônibus. Aparentemente, em Goiânia, ser mulher virou algum tipo de deficiência. O projeto estabelece a reserva prioritária dos assentos localizados ao lado das janelas para mulheres, e os homens devem ceder o assento quando solicitado. Então, basicamente, uma mulher poderá tocar no seu ombro e pedir para que o senhor se levante para ela se sentar na janela. E o político que elaborou este projeto foi o vereador Denício Trindade, do União Brasil. O Estado segue fazendo de tudo para que os homens não suportem mais as mulheres, porque essa narrativa de tratar homens como bandidos e mulheres como mocinhas não criam nada além de aversão. Se a mulher quer viajar sozinha, sentada na janela, eu sugiro fortemente que compre um carro ao invés de atormentar quem entrou primeiro no ônibus. Mas agora me diga, o que você acha disso? Quando uma notícia desse tipo aparece, normalmente as pessoas se dividem em dois grupos quase imediatamente. De um lado estão aqueles que acreditam que determinadas medidas são necessárias para garantir mais conforto e segurança em ambientes públicos. Do outro lado estão aqueles que defendem que todos devem receber exatamente o mesmo tratamento, independentemente de qualquer característica individual. O interessante é que ambos os lados costumam acreditar que estão defendendo algo justo. É justamente por isso que o debate se torna tão intenso. Muitas vezes, não estamos falando apenas sobre uma regra específica. Estamos falando sobre princípios, valores e visões de mundo que cada pessoa carrega consigo. Quando alguém olha para essa situação, pode enxergar uma demonstração de educação e respeito. Outra pessoa pode olhar para a mesma situação e interpretar como uma diferenciação que não deveria existir. Cara, os vereadores de Goiânia aprovaram uma lei a qual o homem tem que ceder o lugar dele dentro do ônibus. Bom, eu queria entender onde estão os direitos iguais nessa história. Não, é engraçado que as mulheres sempre lutaram por direitos iguais. Imagina se a lei fosse o contrário, a mulher estivesse sentada e ela fosse obrigada a ceder o lugar para o homem. Ela não ia gostar. Agora, engraçado, quando é para o homem, é o contrário. A gente é obrigado, no caso, a ceder o lugar para a mulher. Eu acho que se eu tiver um mínimo de educação, por cavalheirismo, eu posso ceder o meu lugar para uma mulher. Mas eu querendo, não eu sendo obrigado, vamos pagar uma multa, como é que vai ser? Vai pegar o meu CPF, vai me obrigar a pagar uma multa se eu não ceder o meu lugar para essa pessoa? Tô tentando entender, porque tipo assim, se tiver uma garota lá, mulher, vamos botar, 18 anos lá, e eu, bem mais velho, sentado lá, eu sou obrigado a levantar do lugar para essa garota sentar. Tô tentando entender, da onde que eles tiram essas leis? Eu acho que é falta do que fazer realmente. O vereador tá sentado lá na cadeira, ele fica imaginando o que ele pode fazer para ferrar com a vida do povo. Porque isso aí não ajuda em porra nenhuma no Brasil. Essa diferença de percepção é o que transforma uma simples notícia em um tema nacional. E talvez o aspecto mais curioso seja que discussões parecidas não acontecem apenas no transporte público. Elas aparecem em empresas, universidades, espaços de lazer e praticamente qualquer ambiente onde diferentes pessoas convivem diariamente. Ao longo dos últimos anos, a sociedade passou por transformações extremamente rápidas. Muitas ideias que eram consideradas normais décadas atrás passaram a ser questionadas. Ao mesmo tempo, novas expectativas surgiram. Isso criou um cenário onde diferentes gerações frequentemente enxergam os mesmos acontecimentos de maneiras completamente distintas. Mulheres passam a ter prioridade nos assentos ao lado das janelas de ônibus de transporte coletivo de Campo Grande. A nova regra foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes e já está em vigor. De acordo com a lei, a prioridade vale para todos os veículos que integram o sistema de transporte público da capital. O texto destaca que a medida é preferencial e não exclusiva. Isso significa que os assentos poderão ser ocupados por outros passageiros, quando não houver mulheres utilizando o espaço.
A proposta tem como objetivo garantir mais segurança e conforto às passageiras durante as viagens. O município ainda deverá regulamentar os detalhes da nova legislação. Mais informações em mijamax.com.br. Mulheres passam a ter prioridade mesmo assim ao lado da janela de ônibus de transporte coletivo de Campo Grande. A nova regra foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes e já está em vigor. De acordo com a lei, a prioridade vale para todos os veículos que integram o sistema de transporte público da capital. Pessoas mais velhas podem lembrar de uma época em que determinados gestos eram vistos como sinais claros de cortesia. Já pessoas mais jovens podem interpretar essas mesmas atitudes sob uma perspectiva diferente, associando a discussão a conceitos de igualdade e autonomia individual. Nenhuma dessas interpretações surge do nada. Elas são resultado das experiências, valores e referências que cada geração acumulou ao longo da vida. Por isso, quando um tema como esse aparece, ele acaba funcionando como um espelho das mudanças que estão acontecendo na sociedade. Muitas vezes, a notícia em si é apenas o ponto de partida para uma conversa muito maior sobre como as relações humanas estão se transformando e quais expectativas continuam existindo em relação ao comportamento das pessoas nos espaços públicos. Existe também um fator que raramente recebe a atenção que merece: o papel das redes sociais na amplificação dessas discussões. Antigamente, uma regra local poderia permanecer conhecida apenas pela população diretamente afetada. Hoje, basta algumas publicações para que milhões de pessoas tomem conhecimento do assunto em poucas horas. E quando isso acontece, indivíduos de diferentes regiões, culturas e realidades passam a opinar sobre uma situação que muitas vezes sequer vivenciam diretamente. Isso cria um fenômeno interessante. Quanto mais pessoas participam do debate, mais perspectivas diferentes surgem. Ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de interpretações simplificadas, manchetes incompletas e conclusões precipitadas. Muitas vezes, as pessoas começam a discutir antes mesmo de conhecer todos os detalhes da situação. Como resultado, o debate acaba sendo impulsionado mais pelas emoções despertadas pela notícia do que pelos fatos propriamente ditos. É justamente por isso que analisar o contexto completo se torna tão importante quando estamos diante de temas que geram grande repercussão pública. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda que merece ser feita. O que as pessoas realmente esperam umas das outras em ambientes compartilhados? Quando alguém entra em um ônibus, em uma fila ou em qualquer espaço coletivo, quais comportamentos são considerados apropriados? Existe uma diferença entre aquilo que a lei determina e aquilo que a sociedade considera educado? Essa é uma distinção extremamente importante. Em muitos casos, determinadas atitudes não são obrigatórias do ponto de vista legal, mas continuam sendo vistas como gestos de consideração e respeito. Ao mesmo tempo, diferentes indivíduos possuem opiniões divergentes sobre quais comportamentos deveriam ser incentivados ou esperados. É justamente nesse ponto que surgem as discussões mais interessantes, porque elas envolvem não apenas regras formais, mas também valores culturais, costumes e expectativas sociais, construídas ao longo de décadas. E talvez seja exatamente por isso que debates como esse continuam aparecendo repetidamente. Eles não falam apenas sobre assentos, filas ou qualquer outro detalhe específico. Eles falam sobre convivência. Falam sobre como pessoas diferentes compartilham os mesmos espaços e tentam encontrar formas de equilibrar direitos, responsabilidades e expectativas. Independentemente da posição que cada pessoa adote, existe uma realidade impossível de ignorar. A sociedade continuará enfrentando discussões semelhantes à medida que novos desafios surgirem. O mundo muda, as regras mudam, as opiniões mudam, mas a necessidade de convivência permanece exatamente a mesma. E talvez a verdadeira questão não seja decidir quem está absolutamente certo ou absolutamente errado. Talvez a questão seja entender por que determinados temas despertam reações tão intensas e o que essas reações revelam sobre o momento histórico que estamos vivendo.
Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre esse debate? Como você acredita que a sociedade deve equilibrar respeito, igualdade e convivência nos espaços públicos? Sua participação é importante porque ajuda a ampliar a discussão e trazer novas perspectivas para o tema. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos. Aqui continuaremos analisando os assuntos que mais geram repercussão, sempre buscando compreender não apenas o que está acontecendo, mas também os motivos que fazem determinadas questões se tornarem tão relevantes na sociedade atual. Nos vemos no próximo vídeo.